Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar o uso do software estatístico R para a realização de teste de hipóteses para a média de uma amostra, especificamente o teste T e o teste de Wilcoxon. O teste T é um teste classificado como paramétrico e o teste de Wilcoxon é um teste não paramétrico. Bom, para qualquer teste hipótese realizado, nós temos duas hipóteses conflitantes: a hipótese nula, o H0, e a hipótese alternativa, o H1. A hipótese nula, ela sempre vai conter o sinal de igualdade, e a hipótese alternativa, o H1, vai conter o sinal de desigualdade, ou sinal diferente, ou um sinal maior do que, ou sinal menor do que. As expressões como maior ou igual, menor ou igual, vão fazer parte da hipótese nula. A expressão igual vai fazer parte também da hipótese nula. Bom, no teste de hipótese, a priori, a hipótese nula é verdadeira. Ela começa como sendo validada temporariamente. Nós podemos analisar os resultados do teste de hipótese olhando uma medida muito importante, que é o valor P, ou p-value. Considerando-se a priori a hipótese nula como verdadeira, o p-value vai medir a probabilidade de ocorrer um evento tão extremo ou mais extremo quanto o observado em termos de comportamento da amostra coletada e analisada. E se esse valor P, esse p-value, for muito pequeno, a hipótese nula vai ser rejeitada, porque estaremos observando estatisticamente um evento raro. E na presença desse evento raro, nós não temos condições de manter a hipótese nula, e dessa forma ela é rejeitada. Bom, eu vou ilustrar aqui a realização do teste de hipóteses partindo de três exemplos, três testes de hipóteses. No primeiro teste de hipóteses, eu vou querer avaliar se uma determinada média populacional é diferente de 40. Essa vai ser a hipótese alternativa. A hipótese nula vai ser μ igual a 40. A hipótese alternativa vai ser μ diferente de 40. Esse teste pelo sinal da hipótese alternativa, o sinal diferente, ele vai ser classificado como teste de hipóteses bicaudal ou bilateral. No segundo exemplo, eu vou querer testar se a média populacional ela é maior do que 40. Essa expressão maior do que 40 faz parte da hipótese alternativa. A hipótese nula, então, corresponderia a μ ser menor ou igual a 40. Observem que o sinal de igualdade está na hipótese nula. A hipótese alternativa vai ser μ igual a 40. Nesse caso, pelo sinal da hipótese alternativa, nós teremos um teste de hipóteses unilateral à direita, ou unicaudal à direita. No terceiro exemplo, eu vou querer avaliar se a média populacional é menor, por exemplo, do que 44. Essa expressão menor do que faz parte da hipótese alternativa. Então, nesse terceiro exemplo, a hipótese alternativa, a hipótese nula vai ser μ maior ou igual a 44. A hipótese alternativa, H1, vai ser μ menor do que 44. E pelo sinal da hipótese alternativa, nós teremos um teste
unicaudal à esquerda. Então observem nos três casos a hipótese alternativa. No primeiro caso, diferente de, eu tenho teste bilateral ou bicaudal. No segundo caso, a hipótese alternativa é maior do que, eu tenho teste unicaudal à direita. No terceiro caso, a hipótese alternativa é menor do que, eu tenho um teste unicaudal à esquerda. Bom, independentemente se o teste é bicaudal ou unicaudal, nós podemos fazer a avaliação observando especificamente o valor P. E é isso que nós vamos fazer com a ajuda do software R. Bem, agora nós estamos no ambiente do RStudio. E nesse ambiente eu já estou aqui alimentando o R com uma suposta amostra de tamanho 10 medidas de uma determinada dimensão, que pode ser uma medida física, por exemplo. E eu quero primeiro realizar aquele teste de hipótese bilateral. Eu quero saber se a média populacional é diferente de 40. Bom, primeiro vamos realizar aqui o teste T, para a média. Então observe a sintaxe do teste T, como é bem simples. T.teste, entre parênteses, x, e x é um espaço onde eu armazenei a amostra de 10 medidas, através da função concatenar. E após o x, eu informo a média associada à hipótese nula. Eu faço isso através de MU, e MU igual a 40. Então aqui nós temos um teste bilateral, um teste bicaudal. Eu não preciso informar mais nada para realizar um teste bicaudal. Ok? No teste unicaudal à esquerda ou no teste unicaudal à direita, eu vou ter que informar qual é a hipótese alternativa, qual é a expressão associada à hipótese alternativa. E é isso que eu faço aqui imediatamente abaixo, quando eu preparo um teste unicaudal à direita. E eu tenho que informar esse argumento alternativo com a expressão maior do que, a expressão em inglês greater. Ou se eu tiver que realizar um teste unicaudal à esquerda, esse argumento alternativo vai ter que ter a expressão less, menor do que. Por padrão, o teste T vai trabalhar como um teste bicaudal, então eu não vou precisar informar esse argumento alternativo. Bom, eu já alimentei aqui o R com a amostra e agora vou mandar executar o teste T bicaudal. O resultado está aqui embaixo. Bom, o mais importante aqui que eu quero apresentar é o valor do p-value, o valor P. Se nós utilizarmos como referencial o valor da probabilidade igual a 0,05, nós teremos que, neste caso, o valor P não é menor do que 0,05. Então nós não poderemos classificar esse comportamento da amostra como um evento raro. E nessas condições, nós não teremos como rejeitar a hipótese nula. Então o valor P que nós não consideremos pequeno, por exemplo, um valor P que não seja menor do que 0,05, não nos leva à rejeição da hipótese nula. Ok? Então nesse primeiro teste de hipóteses nós não teríamos condições de dizer que a média é diferente de 40. Eu vou aproveitar a mesma amostra para a situação onde supostamente eu estivesse me preparando para realizar um teste de hipóteses unicaudal à direita. No caso, eu estaria querendo avaliar se a média populacional é maior do que 40.
Então eu cairia nessa situação aqui, onde eu estaria realizando um teste unicaudal à direita. E neste caso, realizando o teste T, eu vou observar de novo o valor P. E aí está aqui o valor P. Embora seja já menor do que o caso anterior, o teste bicaudal, nesse teste unicaudal eu também não tenho valor P menor do que 0,05. Então eu não tenho condições também de rejeitar a hipótese nula. Então, se meu problema de avaliação, problema de pesquisa fosse a questão, a média populacional é maior do que 40, a minha resposta seria não. A média populacional não é maior do que 40, que eu não estaria rejeitando a hipótese nula. E no terceiro caso, onde o problema da avaliação era a média populacional é menor do que 44, eu vou aproveitar então aqui a mesma amostra. Eu poderia estar trabalhando com uma amostra diferente, mas vou aqui para agilizar a minha exemplificação, trabalhando com a mesma amostra, e vou realizar então o teste unicaudal à esquerda. E observando mais uma vez o valor P, também temos aqui um valor P que não é menor do que 0,05. Então nós também aqui não podemos rejeitar a hipótese nula. Então nós não podemos dizer que a média populacional é menor do que 44, tá? Observem de qualquer forma que a média amostral é 42,29, tá? Então a média amostral, mesmo sendo 42,29, eu não tenho condições estatísticas de dizer que a média populacional é menor do que 44. Isso porque eu tenho uma amostra com 10 itens, e esses 10 itens têm uma determinada amplitude de resultados, uma determinada variação. Nessa amostra é embutida determinado valor de desvio padrão amostral. Então, se todos os valores estivessem muito próximos, por exemplo, de 42,3, eu teria uma amostra bem mais uniforme, eu teria um valor P bem mais baixo, mas não é o caso. Então, mesmo com a média amostral de 42,29, eu não posso dizer que a média populacional é menor do que 44, porque o valor P não é tão pequeno a ponto de ficar abaixo de 0,05. Bom, nessa etapa eu vou realizar aqueles 3 testes de hipóteses, agora trabalhando com um teste não paramétrico, que é o teste de Wilcoxon. Tipicamente nós temos que trabalhar com esse teste não paramétrico ao invés do teste T, ou quando nós não podemos garantir que o parâmetro populacional tem um comportamento próximo da distribuição normal, ou quando nós não podemos dizer que a medida que estamos realizando corresponde a uma variável com nível intervalar. Se essa variável, por exemplo, tiver um nível ordinal, nós não podemos aplicá-la num teste paramétrico. E temos que partir para um teste não paramétrico, como o teste de Wilcoxon. A sintaxe do teste de Wilcoxon também é bastante simples, tanto para um teste bilateral ou bicaudal, que é o primeiro caso, quanto para um teste unicaudal à direita, como para um teste unicaudal à esquerda. Então, de forma similar, o argumento alternativo ou alternative, eu preciso informar quando eu tenho um teste unicaudal à direita ou quando eu tenho um teste unicaudal à esquerda. Quando o meu teste é bilateral ou bicaudal, eu não preciso informar esse argumento alternativo. Então eu tenho aqui o software alimentado com a amostra de tamanho 10, realizando o teste
bicaudal, eu vou observar mais uma vez o valor P. Um valor P maior do que 0,05, eu não rejeito a hipótese nula. Eu não tenho um evento tão raro assim observado no comportamento amostral. Quando eu realizo o teste de Wilcoxon, aparece essa mensagem de atenção aqui em vermelho. Essa mensagem está associada à situação onde, por exemplo, eu tenho valores na minha amostra que se igualem a hipótese nula. Isso corresponde aos zeros. Por quê? Valores maiores do que o valor da hipótese nula receberão um determinado sinal. E valores abaixo da hipótese nula receberão um outro sinal. Ok? Então, se nós tivéssemos na amostra uma medida exatamente igual ao valor da hipótese nula, nós não teríamos um valor exato do p-value, mas teríamos um valor aproximado. Ok? E é esse o nosso caso, que temos na nossa amostra uma medida exatamente igual ao valor da hipótese nula. Bom, realizando agora o teste unicaudal à direita, vamos observar se nós estivéssemos realizando o teste hipóteses com a seguinte hipótese: a média populacional é maior do que 40, e nesse caso também temos um valor P maior do que 0,05. Então nós não podemos também julgar aqui que o comportamento da amostra perante a hipótese nula seja associado a um evento raro, um evento incomum. Então, nessas condições, nós também não somos levados a rejeitar a hipótese nula. E, finalmente, para o caso do teste unicaudal à esquerda, onde o nosso problema de pesquisa seria: a média populacional é menor do que 44, realizando esse teste unicaudal à esquerda, nós temos aqui um valor P de 0,1377. Então não se trata também de um evento classificável como raro ou incomum. Então, da mesma forma como nos casos anteriores, nós não rejeitaríamos a hipótese nula. Ok? Bom, em nenhum desses casos rejeitamos a hipótese nula, porque em nenhum deles o valor P foi menor do que 0,05. Mas vou aproveitar aqui esse exemplo para mais um comentário. Os testes paramétricos, como o teste T, são testes mais sensíveis à identificação de diferenças. Então é mais fácil identificar a diferença em testes paramétricos, como o teste T, do que em testes não paramétricos, como o teste de Wilcoxon. Então vocês podem, ao reverem essa gravação, observarem que para cada tipo de teste hipótese o valor P foi menor no teste T do que no respectivo teste de Wilcoxon. Ou seja, no teste T eu tive de qualquer forma mais chance de rejeitar a hipótese nula. Só não rejeitei porque em nenhum dos casos o valor P foi menor do que 0,05. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.